No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 25, diz assim: Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Olha, eu sirvo esse Deus aqui, esse Senhor. Veja que isso aconteceu aqui depois que Jesus ressuscitou. E está escrito que o Senhor falou a Filipe. Esse Filipe aqui nem é o apóstolo Filipe, é um dos diáconos. E o Senhor falou com ele. Talvez em sonho, ou talvez no coração, mas Deus falou com ele. Nós, creio que vocês aqui também, creem da mesma forma que eu creio. Que o nosso Deus, ele fala, ele se comunica conosco. E ele diz para Filipe: olha, vai lá para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Ou seja, ele tinha a Bíblia na mão. Naquela época a Bíblia era só o Velho Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava se cumprindo e iria ser escrito pelos apóstolos. Então, ele estava com a Bíblia na mão, ele tinha ido em Jerusalém adorar, estava com a Bíblia na mão. Ele tinha uma cópia da Bíblia, das Escrituras. E ele lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe. Aí o Espírito Santo falou com Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Provavelmente uma carruagem, né? Porque na época não existia esses carros que nós temos hoje. Uma carruagem com cavalo, né? E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Ou seja, estava lendo e lendo em voz alta ainda. Estava lendo em voz alta. E Filipe ouviu que ele estava lendo o livro do profeta Isaías, porque Filipe conhecia muito bem a palavra de Deus. Aí ele perguntou: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Olha que interessante, né? Ele não estava entendendo o que estava escrito na Bíblia, mas ele estava lendo. Ele tinha ido lá adorar a Deus em Jerusalém. Assim também, muitos de nós, às vezes, estamos querendo Deus. Às vezes a pessoa quer Deus, está buscando a Deus. Às vezes a pessoa até pega a Bíblia, tenta ler. Ah, mas eu não estou entendendo. Mas eu estou querendo buscar a Deus. Deus é capaz de enviar alguém para trazer uma palavra, para fazer a pessoa entender. O que a pessoa não pode é ser indiferente com Deus. Igual muitas pessoas por aí que não gostam de Deus, não é verdade? Muitas pessoas não gostam de Deus, não gostam da Bíblia, zombam de Jesus, zombam do Evangelho, não é verdade? Estas pessoas aí, Deus, o que Deus vai fazer por umas pessoas dessas? Mas quando Deus vê que a pessoa está procurando a Ele, você pode ter certeza que Deus conhece o coração, Deus vê. Deus vai usar alguém para ajudar aquela pessoa. Porque se tem muito servo do inimigo nessa terra, tem servo de Deus nessa terra também. Se tem muito falso neste mundo, tem os verdadeiros também. Amém? Você vê que Deus foi capaz de falar com Filipe: ó, vai para tal lugar. Porque Deus viu, Filipe não viu, mas Deus viu que tinha um homem tentando entender as Escrituras, buscando a Ele. Aí Deus mandou a pessoa certa lá. Vai lá. Aí Filipe chega lá pelo Espírito Santo, entende o que lê? Olha a atitude a resposta do etíope. Como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe
que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Boa pergunta, né? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Falou de Jesus para ele. Até porque essa passagem que ele estava lendo falava de Jesus, da morte de Cristo, que Jesus viria como um servo. Ele era Deus, mas assumiria a semelhança, a forma de um escravo. Jesus veio como um servo. Você imagina que história bonita. A história mais linda que existe é que o próprio Deus, ele foi capaz de se tornar como um de nós. Ele se encarnou. Ele veio aqui e ainda morreu no nosso lugar, para que nós não fôssemos para a perdição eterna. Olha que história bonita, né? Já estava lá profetizado no livro do profeta Isaías, que sem julgamento, Jesus nem seria julgado, mas eles matariam Jesus sem nem julgar Jesus. A vida dele seria tirada da terra. Aí ele começou, Filipe, com certeza, nós não sabemos quais as palavras que Filipe usou, mas Filipe deve ter falado com ele que Jesus ressuscitou no terceiro dia, que Jesus é o Filho de Deus, que ele deveria crer nisso para ser salvo, porque Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Filipe deve ter falado tudo isso para ele. E ali, andando ali naquele carro, né, carruagem, provavelmente devagarzinho, né? E Filipe eles iam andando, e Filipe ali anunciando Jesus, explicando ele as Escrituras. E está escrito assim: e indo eles, caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. É lícito se crês de todo o coração. A pessoa tem que crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, olha que bonito, olha só. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco. Foi só aquela vez. O Espírito Santo arrebatou Filipe. Olha o que Deus faz, né? Sumiu. O Espírito Santo arrebatou ele. E o eunuco não viu ele mais. E jubiloso continuou o seu caminho. Foi embora jubiloso, ou seja, alegre, feliz. Olha que maravilha. Por quê? Porque entendeu a palavra de Deus, creu na palavra de Deus, e eu tenho certeza, não está escrito aqui, que este homem, de repente, ele se tornou até um pastor, um bispo, e talvez tenha sido até ele que começou a pregar o evangelho lá na Etiópia, porque ele estava indo para a Etiópia, né? Até hoje existe uma igreja chamada Igreja Etíope, é a igreja da Etiópia, muito tradicional. Tem lá naquele lado oriental da África, a Etiópia, né? Para baixo do Egito. Então talvez tenha sido até esse homem que foi o primeiro pastor lá, que levou e falou de Jesus para aquele povo lá. Mas eu queria chamar a sua atenção para um detalhe aqui, que muitos não percebem. Este homem precisou de quê? Para seguir jubiloso seu caminho? Só de dar atenção para a palavra de Deus. Isso aqui que está nas nossas mãos, ó, a Bíblia. Você e eu, nós precisamos disso aqui. Hoje em dia muitas pessoas têm confiado em homens, confiado em pastores, padres, missionários. Nós temos que confiar na Bíblia, porque homem é falho, não é verdade? Ser humano, por mais bem intencionado que seja, pode cometer uma falha, pode te decepcionar, não é verdade? Às vezes a pessoa se apega tanto com alguém que às vezes foi carinhoso com ela num momento de dor, carinhoso com ele num momento de sofrimento, né? Se apega tanto,
Aí depois vem aquela decepção, porque a pessoa às vezes não pode dar atenção ou faz alguma coisa errada, porque o errar é do homem mesmo, do ser humano, todos erram. Então nós temos que olhar para isso aqui, ó, a palavra de Deus que é santa. Amém? Amém? Veja que este homem estava com a Bíblia na mão, e olha o que Deus foi capaz de fazer para salvar a vida deste homem. Deus foi capaz de enviar alguém lá para fazer ele entender o que ele estava lendo. E depois que ele entendeu, ele tomou a atitude de seguir Jesus. Ele confessou: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Para você não ir para o inferno, você só precisa disso. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Você não precisa fazer obras boas, não. Uma vez que você crê nisso, então você começa a fazer obras boas, mas por amor a Deus, não para ser salvo. É porque você já é salvo. A pessoa que é salva, ela não quer mais, ela se arrepende, ela não quer mais errar contra Deus, porque ela está salva. Então quando ela comete um erro, um pecado, aí ela se entristece, ela pede perdão a Deus, ela tenta de todo custo consertar. A pessoa que não é salva vive na prática do pecado e não está nem aí. Mas quando a pessoa crê, de coração mesmo, não é de boca só não, a pessoa crê mesmo, ela crê que Jesus é o Filho de Deus, ela começa a invocar Jesus, ela começa a tomar nojo do pecado. Ela até peca, porque enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nós somos falhos, podemos pecar. O apóstolo João escreveu: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Amém? Mas a salvação vem no momento que a pessoa crê de coração. Eu creio no Evangelho, aí a salvação vem, ela está salva. Amém? Não é, nós somos salvos não é pelo que nós fazemos, é pelo que Jesus fez. E nós só recebemos a salvação pela fé. Uma vez que nós entendemos isso, você precisa conhecer o que está dentro da Bíblia. Conheça, leia a Bíblia. Tente conhecer, tem tanta coisa aqui que você precisa saber, que nem adianta eu começar a tentar falar aqui agora não, porque se eu ficar aqui essa tarde toda, a noite toda, ainda vai faltar muita coisa para falar a respeito do que está escrito aqui e que vocês precisam saber. Então, a partir de hoje, dessa palavra aqui, se interesse pela palavra de Deus. Se interessa mais pela palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas têm escutado muita pregação na internet. Aí vem um pastor, fala uma coisa, vem um padre, fala outra coisa, vem um missionário, fala outra coisa, e aquilo ali vira uma confusão na cabeça da pessoa. E a pessoa, em vez de ser levada para a fé, a pessoa começa a duvidar de tudo. Ah, eu não sei onde que está a verdade mais. Não é verdade? Não. Leia a Bíblia. Gasta tempo, procura conhecer o que está escrito aqui, creia, né? Porque tem muitos que conhecem, mas não creem. Aí não adianta. Creia, tenha fé. Porque se nós não podemos confiar no que está na Bíblia, nós vamos confiar em mais o quê? No homem. Eu vou dizer mais uma coisa importante aqui. Existem muitos por aí que pregam que a Bíblia foi a igreja que escreveu a Bíblia. A Bíblia é obra da igreja. Aí eles querem dizer o seguinte, que Deus acima de tudo, a igreja abaixo e a Bíblia abaixo da igreja. Mas não pode ser. Pensa comigo. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela faz parte de Deus. Então ela está acima da igreja. A igreja é as pessoas que creem. As pessoas que creem são falhas. Então como é que pode? A igreja escreveu a Bíblia? Qual igreja? Porque existem muitas igrejas. Existe a igreja católica, a igreja batista, a igreja assembleia, cristã do Brasil. E cada uma diz, nós somos o certo. Não é? Cada uma diz, nós somos o certo, nós interpretamos a palavra de Deus da maneira certa. Mas eu posso dizer para vocês que o certo é a Bíblia. É a palavra de Deus. Imagina se eu prego para vocês que a Bíblia está abaixo da igreja. Então eu vou achar-me do direito de concordar com alguma coisa ou discordar, de tirar alguma coisa daqui e de acrescentar. Aí virou uma bagunça, né? Não tem mais segurança nisso. Mas se eu digo para você que isso aqui é a santa palavra de Deus, que Deus foi capaz de nos dar um livro
Deus falou muitas vezes no passado, como está escrito aqui em Hebreus. Diz assim, ó. Aqui na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus no passado falou de muitas vezes de muita maneira. E ele ordenou para Moisés, para os profetas, escrever. Ele não só falava, ele mandava escrever. É a mesma coisa, quando você vai se casar, geralmente você escreve num papel, né? Tem a certidão. O que é a certidão? Um documento, um papel com escrita. Então ali está os termos do casamento. Né? Quando a pessoa vai comprar uma casa, vai vender um carro, qualquer negócio que a pessoa faz, ela documenta, ou não? Não é? Não chega a conta de luz todo mês na sua casa, conta de água. O que é a conta de luz, o que é a conta de água? É um papel, um documento. O dinheiro é um documento também. O dinheiro, às vezes, uma nota é de papel, mas tem valor. E a Bíblia é a palavra de Deus. E isso faz sentido, porque se Deus existe, com certeza é de se esperar que ele se comunique com nós, né? Conosco. Então, se eu digo que Deus comunicou de várias formas, faz sentido acreditar que ele tenha mandado colocar num livro, documentado. E está aqui o livro, está nas nossas mãos. Nessa tarde nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. E o que Deus está falando para todos nós aqui, é que nós precisamos da palavra dele. Deus não é Deus de confusão. Quem crê não será confundido. Você precisa conhecer a Bíblia. Conheça a Bíblia, creia. Não vai te fazer mal nenhum. Isso eu te asseguro. Amém? Amém. Pelo contrário, vai te fazer um bem que ninguém vai te enganar. Jesus disse assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Vira e mexe tem um se decepcionando com um pastor, se decepcionando com um padre. Vira e mexe tem um escândalo daqui, um escândalo dali. Eu não acredito que aquele líder religioso fez isso. Mas faz mesmo, é ser humano. Não estou dizendo que todo mundo faz isso não. Tem os padres que são bons, creio que até a maioria. Tem os pastores que são bons, creio que até a maioria. Mas geralmente aparece o escândalo e as pessoas se decepcionam. Se as pessoas colocassem a confiança só na palavra de Deus, elas não se decepcionariam. Amém? Amém. Então, a palavra que eu deixo para vocês aqui nesta noite, o ensinamento. Nessa noite não, nessa tarde. Está tão claro eu falando que está de noite. Mas se o ensinamento que eu deixo nessa tarde é esse: leia a Bíblia, conheça as Escrituras. Amém? Se você não tem a Bíblia, adquira uma. Amém? Adquira uma Bíblia e leia e conheça. Guarde em coração, leia todo dia e tire um tempo para conhecer. Tem tanta coisa. Quem conhece a Bíblia sabe tudo que vai acontecer da agora para frente. No futuro, já está tudo profetizado. Lá no Apocalipse, nas cartas do apóstolo Paulo, Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quando virdes isso, Jesus diz, está tudo escrito aqui. E nós faremos muito bem se nós sabemos, né? Amém? Amém. E para terminar essa palavra, não se apegue com esse mundo também, não. Se apegue com a vida eterna. Com certeza Deus tem um lugar muito melhor. Tem uma nova terra, um novo céu, para aqueles que creem nele. E a morte não é o final, não. Quando a pessoa morre, ela descobre que ela está mais viva do que nunca. Que a alma sai do corpo, então quer dizer que eu era essa alma e aquele ali o meu corpo? Então quer dizer que a minha vida é eterna? Aí é a hora que, se a pessoa não creu em Jesus, vem a morte para levar a pessoa lá para o lugar de sofrimento. Mas se a pessoa creu em Jesus, na hora que ela sai do corpo, ela vê os anjos. Jesus disse, em Lucas 16, os anjos levam ela para o paraíso. Ela descobre que ela está mais viva do que nunca. Né? Então se apegue com as coisas eternas, com a eternidade. Não se apegue com tudo que é passageiro aqui não. Amém? Amém.
para terminar. 1 João capítulo 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência é desejo, viu? Sinônimo, desejo da carne o desejo desse corpo nosso. A concupiscência dos olhos, quando a pessoa vê alguma coisa, às vezes ela deseja. A soberba da vida, o orgulho dessa vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência. Está vendo? O mundo passa e a sua concupiscência, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha aí. Vocês creem nisso aqui? Eu creio. Se a pessoa acreditar na vida eterna, grande parte da tristeza dela já vai embora. Agora, quando a pessoa fica pensando que a vida é só essa vidinha aqui, nossa aqui, a pessoa vive triste, porque que sentido que tem? Você viver aqui cheio de ansiedade, preocupação, lutando para isso, lutando para aquilo, aí morreu, acabou? Não. A Bíblia diz, quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. E você que está aqui nessa tarde, você fez a vontade de Deus, você veio ouvir a palavra de Deus. Eu fiz a vontade de Deus, porque eu estou aqui ensinando a palavra de Deus. Vamos continuar fazendo. Amém? Amém. Eu vou cantar um cântico aqui e depois nós vamos terminar. Tá certo? Vou dar uns avisos aqui. Que bênção. Amém. Meu forte não é cantar, não. Mas quando não tem um cantor, a gente canta para Jesus, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai nele não está. Porque tudo que no mundo há, o desejo dos olhos, da carne e a soberba da vida, do Pai não é. O mundo passa, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai nele não está. Porque tudo que no mundo há, o desejo dos olhos, da carne e a soberba da vida, do Pai não é. O mundo passa, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Amém? Amém. Vamos fazer a oração para terminar, mas antes,
Deixe